Nós vamos começar a nossa live, né, de hoje, que é a terceira de 7 lives. A maioria das pessoas, ou alguns, né, que já estiveram aqui com a gente. Bom dia, Eugênia, tudo bem? Bom você estar aqui. As pessoas, alguns já nos conhecem já, né? Mas para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Rose, meu marido é Delcio. Já há 40 anos a gente tem uma história bem grande, interessante e gratificante com a reflexologia, né? Aí quem não assistiu às outras lives, assistem, que lá vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Como que tudo começou, o que aconteceu, para chegar até hoje, 40 anos depois, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre a ansiedade, mas como que ela influencia a sua vida. O que a ansiedade pode fazer com a pessoa se ela não tomar cuidado, porque a ansiedade todo mundo tem, não tem como. A gente vai, mas tem a ansiedade que passa rápido e tem a ansiedade que é longa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E na questão da história, sempre a gente começa com a história, estávamos começando com a história da nossa vida. Hoje a gente vai mudar um pouco. Em vez de eu contar a história, continuar a história da nossa vida, que é muita coisa, a gente pode de vez em quando falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre um aspecto interessante da história da Eunice Ingham, que foi a criadora do método da reflexologia. A Eunice Ingham, ela era fisioterapeuta, trabalhava com médicos famosos na época, né, nos Estados Unidos, e foi apresentado para ela a zonoterapia, por alguns médicos que depois nós vamos conversar sobre eles, né, sobre o que eles fizeram, né? Se der tempo, senão, porque faz parte do curso de reflexoterapia a gente estudar sobre todos eles. Mas é interessante que o Dr. Healy, ele estava trabalhando com a zonoterapia no hospital. Mas não é fácil para um médico ele conseguir atender todos os pacientes dele, e além de estar atendendo todos os pacientes, trabalhar ao pé da pessoa, né? Ou seja, não era fácil isso. E ele incentivou, então, a Eunice Ingham a ir lá e pesquisar mais sobre isso, fazer ela esse estudo, né? Aí foi o que ela fez. Ela começou a mapear o pé, a estudar. Ela tinha uma casa de veraneio, a gente pode dizer hoje, né? Uma casa de férias em um lago. Eu não sei se esse é o nome correto, ele era Connesus ou alguma coisa assim. E ela começou a passar um tempo nessa região, ela foi para lá, e o sobrinho dela também, o Dwight Byers, foi junto, ia sempre lá nas férias, né? E ela começou a trabalhar aquilo que ela aprendeu, que ela tinha desenvolvido, com as pessoas daquela região, que era uma região pequena. Ela começou a atender eles, estudar, mapear o resultado, ver o que estava acontecendo. O Dwight Byers, nas férias, ele foi para lá, ele tinha um problema também grave, sempre de saúde, e ela começou a fazer massagem nele. Essas massagens que foram fazendo nele, e ele vê aquele entusiasmo que ela tinha por aquilo que ela estava desenvolvendo, criou nele um amor muito grande. Tanto que ela tem, depois foi criado nos Estados Unidos, um Instituto de Reflexologia, Instituto Internacional de Reflexologia, e passou da Eunice Ingham por Dwight Byers, né? Ela trabalhou lá até os 80 anos, ela faleceu com 85. Ele daí assumiu, continuou trabalhando, e hoje são os filhos dele que trabalham lá, né? Mas voltando lá para a Eunice, depois que ela ficou naquela região,
que ela mapeou todo o pé, ela estudou muito, ela viu o resultado, viu os casos. Foi aí que ela escreveu o primeiro livro dela, sobre a reflexologia, que eu já comentei com vocês na primeira live, né? Mostrei até o livro dela que a gente tem, a segunda edição em português, né? Que saiu aqui no Brasil em 1981. Quando ela fez esse livro, então foi daí que ela passou a divulgar a reflexologia. Então ela começou a viajar pelo país inteiro, fazer workshops, ensinar reflexologia. E disso daí, de toda essa viagem dela, foi que começaram a surgir, né, as pessoas que iriam, na verdade, no futuro, se tornar excelentes reflexoterapeutas, se tornaram excelentes professores que a gente tem pelo mundo inteiro, livros maravilhosos que a gente tem de reflexologia, né? Quem gosta de estudar muito tem a oportunidade de pegar esses livros, você poder ler eles e sempre estar incorporando no seu trabalho, né? Porque ninguém consegue fazer um trabalho bem feito se não for muito estudioso. Tem que ter disposição para aprender e treinar muito, porque reflexologia é treino, muito treino, muito treino. Vai doer as mãos? Vai. Para quem não vai trabalhar, a mesma coisa. Você vai usar a reflexologia na sua casa. No começo, se você estiver trabalhando bastante, você vai ter dor na mão, a musculatura ela não está acostumada a isso. Mas o resultado, quando a gente passa a ver o resultado, é muito gratificante. Então, vale a pena fazer isso. Aproveita toda a experiência de pessoas que já fizeram esse trabalho, que já deixaram por escrito, que estão ensinando, e vá desenvolver também o seu método de trabalho. Estou vendo que tem pessoas que trabalham com massoterapia, tem pessoas que já trabalham com a reflexologia, aqui está entrando aqui com a gente, que podem cada vez mais oferecer para o seu paciente ou para o seu cliente um trabalho de qualidade, mas o mais importante é resultado. Porque não adianta nada a gente ter um lugar lindo, maravilhoso, né? Porque hoje, na nossa sociedade, a pessoa ela quer ver uma coisa linda, maravilhosa. Eu chego num consultório que ele é simples, já fica assim, acho que, será que funciona? Mas se ele for aquele negócio lindo, exuberante, muito bonito, eu acho que aqui deve ser o melhor, porque aqui é um especialista. E às vezes não. O importante é um lugar bem limpo, apresentável, agradável, né? Flores naturais, o que vocês puderem pôr para agradar o ambiente, isso aí que vai chamar a atenção da pessoa. E o seu trabalho que dê resultados, né? Isso que é o importante. Então, essa é a dica para quem trabalha na área, né? A gente fala isso por experiência. Tivemos uma clínica no centro muito grande, uma escola bem grande. Mas depois o tempo passa, o filho foi embora para a faculdade, ficamos só nós dois, decidimos fazer uma clínica do lado da nossa casa para não ter que ficar saindo. Construímos aqui, que é esse lugar que vocês estão vendo, uma hora a gente mostra melhor. Foi ótimo. Por quê? Se eu não estou atendendo, eu tenho tempo para fazer outras coisas, porque essa é a beleza da vida. É você poder trabalhar com algo que você gosta, que te faz bem, mas também ter tempo para a família, para as coisas que você gosta, para os seus trabalhos. A gente faz um trabalho voluntário, se empenha bastante nele e sempre teve tempo de fazer as duas coisas. Um não atrapalhou o outro, mas isso vai de cada um ter equilíbrio no que está fazendo, né? Aí nós comentamos ontem sobre, eu até já falei para vocês sobre um livro que chama Como Dominar o Seu Sistema Nervoso. Por que eu comentei sobre esse livro, né?
que era o fato do que nós íamos falar hoje sobre quando que a ansiedade ela é prejudicial. Então, quando que isso acontece? Porque às vezes você tem uma ansiedade rápida, né? Eu vou falar aqui para vocês. De início vai dar uma ansiedade. Puxa vida, será que o pessoal vai gostar? Será que está sendo bom? Está sendo útil o que eu estou fazendo? Você fica pensando no assunto. É uma ansiedade, mas é rápido. Passa, porque daí você vê o resultado do seu trabalho, você vê os comentários que as pessoas estão fazendo ali depois que eu coloco a live lá no Instagram. E está sendo bons comentários. Obrigada por isso, está sendo muito bom. As pessoas também estão compartilhando, mandando para outros, isso é ótimo, porque mais pessoas têm a oportunidade, né, de poder aprender. Mas e quando a nossa ansiedade, ela se torna assim, grave? Você vive todo dia ansioso. Todo dia você está com uma preocupação enorme do que vai acontecer, como que eu vou fazer. E aí, como que nós vamos fazer para lidar com esse problema? Então, eu vou contar para vocês um dos casos do Dr. Flink, desse livro Domine Seu Sistema Nervoso, que ele contou que sempre me chamou muita atenção. E isso mostra para a gente como que a ansiedade por alguma coisa dá aquele aperto no peito, o que pode fazer com alguém, né? Então, lá no livro ele conta que ele era psiquiatra. Antes de se tornar psiquiatra, ele foi professor, ele foi uma série de coisas. Por quê? O que ele queria era conseguir entender a mente humana. Tanto que no livro, ele começa o livro dizendo assim, que o mais negro continente que existe é a mente humana. O homem, ele está tentando desvendar tudo, né? O universo, tentando saber sobre o mar, tantas coisas. Mas se a gente for analisar realmente, o cérebro humano é o continente mais difícil da pessoa entender, né? E aí, entre os pacientes dele, um deles chegou no consultório e falou para ele que, porque ele era clínico geral também, né? Que ele tinha um aperto no peito e tinha crises de asma muito forte demais. E aí, entre as perguntas, ele começou a perguntar sobre a vida inteira dele, né? E era um homem muito rico, esse homem. Aí ele perguntou para ele, mas quando é que você tem essas crises? Que começa a dar esse aperto, você não consegue respirar, era como se fosse assim, vamos dizer assim, uma bronquite asmática muito forte, que a pessoa não consegue nem respirar, de tão ruim que ficou. Ele ficou meio bravo com o médico, mas como? Não tem nada que me faça ficar tão ruim assim. Mas ele, como psiquiatra, foi conversando e tal, aí ele falou, olha, o que me dá mais alergia, eu não posso de jeito nenhum, são rosas vermelhas. Se minha funcionária lá em casa, ela coloca rosas vermelhas, tampa tudo, eu paro de respirar, não consigo respirar. Aí o médico falou para ele, mas rosas vermelhas, não tem o que na rosa vermelha fazer você ficar com uma alergia desse jeito. E as outras rosas, a branca, a cor-de-rosa? Ele falou, não, as outras não tem problema, é só a rosa vermelha. Daí ele perguntou, mas o que lembra você, a rosa vermelha? Lembra alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não aconteceu nada. Ele falou, tá bom. Então o médico falou assim, olha, você volta amanhã pra gente conversar novamente. Ele ficou meio frustrado com o médico, né? Achou que ele já ia dar um remédio para ele, que ele ia sair bom de lá, porque ele era tão famoso. Mas, já que o médico falou para voltar amanhã, vamos voltar amanhã, né? Aí no outro dia ele voltou. Quando ele entrou, só que assim, o consultório, os médicos geralmente a gente vê assim, tem a sala que o médico atende
e tinha uma sala ao lado para emergências, né? Quando ele entrou, na escrivaninha do médico tinha um vaso de rosas vermelhas. Aí o que aconteceu? Ele entrou em crise. Uma crise tão forte que ele não conseguia respirar. Ele foi levado para outra sala, colocado oxigênio para ele, o médico deu toda a ajuda necessária ali, medicamentos e tal. Quando ele melhorou, ele começou a brigar com o médico, né? Mas por que o senhor fez isso comigo? Né? Onde que já se viu? O senhor sabe que eu não posso, de forma alguma, com rosas vermelhas? Aí ele falou, olha, vamos lá na sala, eu vou mostrar para você o que é aquelas rosas vermelhas. Você não vai ficar mal porque está medicado, não vai ter problema. Aí ele concordou e foi. As rosas não eram naturais, eram rosas artificiais. Aí ele mostrou, olha, são rosas artificiais. E quando ele viu que era artificial, ficou meio sem graça, o médico falou assim, olha, agora nós vamos conversar realmente com você sobre o que está acontecendo. O que se deu ali, né? Ele, com isso, o médico, como psiquiatra, conseguiu ir conversando com ele e perguntou para ele, tente lembrar o que aconteceu na sua vida que na hora tinha alguma coisa com rosas vermelhas que te deixou tão mal assim. Aí ele falou que quando ele estava na faculdade, ele gostava muito de uma moça. Só que ele era pobre e a moça era muito rica. E os dois iam se casar. Mas um dia ele estava comprando e ele todo dia, ele deixava de comprar lanche para ele, para comprar uma rosa vermelha e levar para ela na faculdade. Todos os dias. Isso aí, toda a época do namoro e noivado deles. Mas um dia ele começou a pensar que ele não era digno de casar com ela, porque ele não queria casar com alguém rico e depois, ele falou, primeiro eu não vou poder dar para ela o que ela realmente merece. E depois tinha o problema do orgulho dele. Ele falou, eu não quero que ninguém diga que eu cresci na minha vida porque meu sogro era rico e me deu a ajuda necessária. Eu quero vencer por mim mesmo. Aí ele chegou na faculdade naquele dia e desfez o compromisso com ela, largou dela. Ela ficou muito, muito triste. Né? Ela mudou de universidade, foi para outra universidade. E 6 meses depois ela se casou com outra pessoa. Talvez os pais, né, fizeram ela se casar com alguém naquela época, né, começo do século passado. Bom, em resultado, toda vez que ele saía e passava em frente daquela floricultura onde ele comprava as rosas, ele se lembrava dela, isso depois dos 6 meses. E dava um aperto no peito dele, porque você imagina se lembrar de um amor que você deixou por um capricho, porque ele nunca nem explicou isso para ela. Só que isso, no decorrer do tempo, foi piorando. Então ele comentou com o médico, quando dava aquele aperto no peito, ele não conseguia respirar. Quer dizer, aquela ansiedade, né? Aquela coisa difícil, né, para ele de respirar. Pensa você, quando você está com uma ansiedade muito grande, não fica difícil? Ainda mais se for algo assim que está te deixando muito triste com a vida, muito triste com o que está acontecendo. Vamos supor, você tem um filho, uma filha, e ela começa a namorar com alguém que você sabe que pode não ser aquilo que vai dar certo. Você está vendo, você tem mais experiência, mas ela vai lá e se casa. Esse estresse, essa angústia aí, se você não cuidar, vai causar um problema e vai se tornar um problema grave. No caso desse paciente, se tornou uma bronquite muito forte, asmática,
que no decorrer da vida dele, ele já era bem idoso, mas ainda, toda vez que ele via uma rosa vermelha, ele se sentia mal, mas ele não lembrava mais na mente dele. Mas mesmo assim ele se sentia mal, tanto que ele achava que era aquela rosa que dava alergia nele. O médico que ajudou ele a se lembrar. Então, o que o médico disse para ele? Falou, olha, agora a gente vai conseguir tratar você e te ajudar a ficar livre desse problema. Por que eu contei essa história para vocês? Não importa o tipo de ansiedade que nós estamos tendo. Se a gente não parar para analisar o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, ela pode se transformar num problema grave de saúde. Então, um deles é o que nós comentamos aqui. É um problema que vai levar a pessoa a ficar tão doente que ela vai achar que é uma outra coisa que ela está tendo, mas ela precisa de ajuda para conseguir encontrar isso. Esse é um dos motivos que a gente falou já nas outras lives, como que a reflexologia prática que nós estamos fazendo, ela facilita, ela é uma facilitadora para você conseguir achar um meio de resolver os problemas da vida, né? Então, por isso tão importante a gente tirar esse tempo para cuidar da gente mesmo, né? Cuidar de si próprio. Então, a gente precisa identificar, né, qual é o tipo de ansiedade que a gente tem, para a gente poder aí lidar com isso. Porque se você não consegue identificar, fica mais difícil, né? É interessante que ontem eu estava fazendo umas anotações aqui, eu vou até ler para vocês, olha. Mostrando de um livro que é Como Dominar seus Nervos. O médico, ele diz assim nesse livro: os médicos sabem como a ansiedade pode afetar as funções do organismo. Podem elevar ou baixar a pressão arterial, pode elevar a contagem dos glóbulos brancos no sangue, pode repentinamente afetar o açúcar no sangue pela ação da adrenalina sobre o fígado, pode até mesmo alterar seu eletrocardiograma. Aí o Dr. Charles Mayo, ele disse assim: a preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas, todo o sistema nervoso. Então isso aqui é um pouco do que ele pode fazer pra gente. Olha como que não é simples, né? A gente imagina assim, mas só uma ansiedade? Na Bíblia já falava assim que a ansiedade, ela pode fazer o homem encurvar-se. Olha que bem profundo, né? E é realmente. Quando você vê a pessoa começar a ficar assim, a gente vê assim, não vê que as pessoas vão ficando com o ombro caído? Vai ficando, parece que cada vez mais está difícil para manter os ombros eretos. Por quê? Está carregando no ombro todos os problemas da vida. E a ansiedade é o gatilho para tudo isso. Uma ansiedade que às vezes a pessoa ela não consegue controlar, né? Como o caso do senhor lá, o paciente do psiquiatra, né? Então a ansiedade sempre vai fazer parte da nossa vida, mas ela não deve ultrapassar o nosso dia a dia, né? Não pode fazer isso. Deixa os problemas de amanhã para amanhã, né? Porque se você quiser resolver tudo, o de hoje, o de amanhã, não tem como, né? O ser humano nenhum não consegue fazer isso. Então, por isso que a gente tem que tirar um tempo, pensar, conversar. Volta nos anteriores, nas lives anteriores, veja aquelas maneiras que nós temos de lidar com a ansiedade. Usa elas na vida, procura usar. Você conseguiu fazer aquelas massagens que eu ensinei nas mãos? Porque você pode estar ajudando alguém que nem os que estão aqui, que já trabalham na área. Você ajuda pessoas todos os dias, com a massagem ou com a reflexologia. Mas e você mesmo? Você está se ajudando? Porque a gente só consegue fazer um bom trabalho quando nós estamos bem.
Se nós não estivermos bem, não tem como você passar para a pessoa, ajudar a pessoa a se sentir bem. Então aí fica a dica importante, né? Principalmente quem trabalha na área tem que estar bem, tem que se cuidar. Mas tem que se cuidar, você se cuida com a reflexologia, com as massagens, se cuida, por exemplo, beber água. Todos aqui que estão me ouvindo, quanto de água você bebe por dia? Você já parou para pensar por que é tão importante a água na vida? Às vezes a pessoa fala assim, tem que beber água porque o ser humano, a maior parte é água. Tudo bem, se eu sou a maior parte é água, o que ela realmente faz lá dentro do nosso organismo? Como que funciona? Vamos pegar só um exemplo, né? O nosso sistema circulatório, tanto o sistema linfático como o sistema sanguíneo. Vamos fazer uma ilustração assim, olha, suponhamos que a gente, hoje não tem muito disso, infelizmente, no passado se encontrava em todo lugar um rio de água límpida, né? O que a gente vê hoje mais no rio? Não são aquelas águas turvas que você nem enxerga nada? Alguns lugares até a água é grossa, salobra. Por quê? Não tem uma quantidade de água muito grande passando por aí. Então você imagina isso lá dentro do seu corpo. O seu sangue, se ele não tem água suficiente para que haja ali um lugarzinho para suas células, seus glóbulos vermelhos, seus glóbulos brancos, todos eles estarem nadando num lugar bem limpinho, tranquilo, não. Ele vai acabar dando problemas graves de saúde, né? Como que o sistema linfático vai funcionar sem água? Não vai. Agora, isso tudo vai influenciar na sua qualidade de vida, vai influenciar na sua saúde. Então, cada um tem que tomar a decisão de se cuidar. É fácil? Não, não é. Para ninguém. Nem para quem a vida inteira passou fazendo isso. Porque vai ter períodos da vida que vão ser muito difíceis de lidar. Mas nesses períodos você vai ter tudo aquilo que você fez para trás, para te ajudar hoje a lidar com aqueles problemas. Então não pensa naquilo que você não fez até hoje. Pensa a sua vida daqui para frente. Como que eu vou fazer para lidar com a minha vida? Com menos ansiedade, com uma alimentação melhor, bebendo muita água. Lembra que suco, refrigerante não é água, né? Não é de jeito nenhum. Só ver o horário aqui pra gente. A nossa professora de reflexologia, um dia ela fez uma ilustração bem interessante para explicar para nós por que era importante tomar água. Ela falou assim, pega antigamente a gente usava muito, era só lençóis brancos, né? Eu amo lençol branquinho. Ela falou, pega um lençol branco e você lava ele com um suco que você fez que seja vermelho. Que cor que esse lençol vai sair? Ele não vai ficar branco, vai ficar todo manchado. Agora você lava numa água limpinha, ele vai ficar branquinho. Então, pensa hoje, quando você toma, por exemplo, um refrigerante aí de cola, né? Ou um refrigerante escuro. Quando você vai no banheiro, que cor que é o xixi? Ele sai na cor do refrigerante que você tomou? Não vai sair, né? Se ele não saiu, onde ficou a química desse refrigerante? Então, são coisas a se pensar para a gente cuidar da nossa saúde. Agora, se você, por exemplo, faz um suco de beterraba, né? Com uma fruta, ou beterraba, com laranja, que fica muito bom, né? Aí muda alguma coisa? Você já prestou atenção como fica a cor das suas fezes? A cor vai sair lá, porque é tudo natural. Vai ficar, dentro de você vai ficar as vitaminas, minerais, tudo aquilo que você precisa, e vai sair um pouco da cor junto. Então são coisas assim, cada um para e analisa o que está fazendo. Para ter uma boa saúde, para poder, a gente não consegue
ajudar os outros sem a gente estar bem. Não tem como. Isso é o amor. O amor primeiro para si, para depois demonstrar aos outros. Como que você vai amar sua família e você fala assim, ah não, eu amo muito minha família. Mas se você não se cuida, será que ama realmente? Porque como que você vai continuar ajudando a família? Difícil, não? Mas agora vamos à parte da prática, né? O que fazer? Hoje eu ia dar uma massagem para vocês no pescoço, no ombro, mas está muito friozinho e eu ia fazer dois Delcio, né? Eu fiquei com dó dele, tadinho. Tá muito, embora a gente tenha um aquecedor aqui, mas tá muito frio. Então, nós vamos fazer assim. No sábado, em vez da live ser às 8 da manhã, eu vou mudar ela para as 14 horas. Porque daí o dia tá mais quentinho. E aí a gente vai mostrar algumas, daí já é da massagem sueca. Vamos mostrar movimentos da massagem sueca. Quem é da massoterapia aqui provavelmente conhece algum dos movimentos. Mas nós vamos mostrar o movimento básico da efleuragem para a gente fazer no pescoço, no ombro e nas costas, para ajudar a pessoa que tem ansiedade. Mas isso daí não é só para quem tem ansiedade, não. Pessoa que tem dor no pescoço, pessoa que não dorme bem, dor nas costas, também ajuda bastante. Mas eu vou mostrar no sábado, depois eu vou colocar, né, para vocês não se esquecerem lá no grupo do WhatsApp. Vai ser às 14 horas no sábado, tá bom? E hoje nós vamos fazer assim, ó. Eu coloquei aqui só para relembrar, né? Aí outra coisa, eu tenho aqui um esboço pequenininho, só para me lembrar, né, das coisas, para a gente não perder o foco. Porque quando a gente começa a falar muito, você perde o foco, né? E se você for fazer qualquer coisa, uma live, que você que trabalha, faça isso, tenha um esboço para falar. Entre as coisas que fazer, eu coloquei aqui sobre os exercícios, né? O melhor exercício que a gente pode fazer, que não vai afetar o nosso organismo de forma alguma, é andar a pé. Você já anda a pé? Consegue fazer isso? Coloca para mim aí, quem anda a pé. Põe sim que está andando, para mim ver. Então, o que o andar a pé faz para a gente? Né? Entre outras coisas, ele vai aumentar o nível de endorfina. Também é um analgésico natural do corpo. A endorfina é um hormônio que vai te deixar bem, vai fazer bem para você. A gente precisa. E você viu? De graça, não precisa comprar. É só ir lá e andar. Outro ponto é seguir uma dieta saudável. Hoje tem milhares de dietas que a gente vê, né? Mas pensa assim, olha, qual que é a melhor dieta? É aquela que é simples, que você faz em casa, comida caseira, que não tem nada químico junto, que você não comprou pronto, você tem que ir lá e fazer. Então, procura fazer isso, viu? Agora, a massagem, nós vamos ensinar no sábado, essa massagem relaxante no pescoço. E quando você está com uma crise de ansiedade grande, o que você pode fazer para cortar ela? Além de você fazer as massagens que nós ensinamos na mão, hoje eu vou dar mais um movimento para vocês fazerem também, junto com aqueles que eu já ensinei. Faça um exercício vigoroso. Corta aquela situação. Tá demais com ansiedade? Em vez de você ficar sentado lá pensando, se lamentando, chorando, vai fazer algo vigoroso. Até limpar a casa é bom, viu? Vai trabalhar, faça alguma coisa que você gosta, faça um exercício, quem está acostumado, mas não fica parado pensando no assunto, porque aí vai piorar mais ainda, né? E um outro ponto que nós vamos mostrar hoje é você trabalhar. Acho que vocês se lembram dos pontos que eu já ensinei aqui, né? Se não lembra, volta lá nos vídeos, aprenda. No primeiro vídeo, no finalzinho dele, tem toda a sequência da massagem, né? Mas aí, o que nós podemos fazer, né? Se você imaginar aqui, ó, a minha mão, né?
pega aqui, ó, do dedo, ó, vamos fazendo um arco até chegar aqui. Faça isso aí na sua mão. Ela passou aqui, não passou bem aqui no meio? Então, bem aqui, aqui tem como se fosse uma almofada, não tem aqui? Bem aqui nesse meio é o plexo solar, ou o ponto do diafragma. Aperta ele. Aperta mesmo, viu? Sem dó. Tente apertar aí para ver como que vocês se sentem. O que é o nosso diafragma? Diafragma é um músculo que separa aqui a parte torácica da nossa barriga, aqui, da parte digestiva, onde estão os órgãos digestivos. Esse músculo, ele faz esse trabalho. Quando a gente respira e inspira. Quando ele está muito tenso, ele acaba fazendo o quê? Acaba afetando a nossa respiração, acaba afetando o nosso coração e também afeta intestino, estômago, o que nós temos aqui na parte digestiva. Então, o que nós temos que fazer? Quando nós estamos trabalhando, aqui ó, bem no centro, e isso também depois eu vou mostrar amanhã para vocês no pé, eu quis mostrar na mão primeiro porque você vai fazer na sua mão, porque cada um já pode fazer em si próprio, né? E depois aprender para fazer nos outros. Então, quanto mais você for apertando, vai pressionando. Quanto mais for pressionando, mais você vai ajudar a relaxar o diafragma, tá bom? Então, faça esse e junta com todos aqueles outros que nós já vimos. Nós já vimos aqui, não? Trabalhar a região do peito, trabalhe a região do peito, trabalhe os dedinhos lá em cima, nós estamos trabalhando aí a cabeça, né? Aí trabalhamos aqui a coluna, trabalha a coluna, quando chega aqui muda, segura para ter um apoio, aí você vem aqui, ó, tenha um apoio para trabalhar. E trabalhamos, nós não fizemos aqui, ó, uma volta na mão, nessa região aí embaixo, estamos trabalhando a região do intestino, mas automaticamente nós pegamos outros órgãos também, não só o intestino. Trabalha, lembra que o intestino é muito importante para o nosso sistema nervoso. Do ponto de vista oriental, é o mais importante. Por isso que eles dão tanta atenção ao alimento, ao exercício, sempre se preocupando com a parte digestiva. Às vezes muitos dizem assim, meu intestino é tão preso, ele não funciona por nada. Primeiro, como que está o sistema nervoso? Como que está o nível de ansiedade? Depois, quanta água você bebe por dia? Tem uma médica que faz, até vocês podem ver, vocês vão gostar muito. O site dela, ela tem no YouTube também, ela chama Kátia Haranaka, de Campinas. Ela fala que a água você deve ver, quando você vê o seu exame sanguíneo, você tem que observar o exame para ver quanto de água precisa tomar. Dá uma olhadinha uma hora, vocês vão ver lá, é bem interessante a explicação dela, é bem ampla, né? E no fim tem gente que tem que tomar muito mais água do que imagina, mas o efeito é bem rápido. Aí, depois da água, a alimentação, como que tá ela? E você usar a reflexologia prática que nós estamos ensinando aqui. São coisas simples? Parece, mas são as simples que realmente dão resultado. E hoje a própria ciência está mostrando isso. Que embora a gente só tem que agradecer, né? Tudo que a ciência conseguiu em sentido de os maquinários que tem para fazer exames, descobrir as cirurgias que às vezes é necessário, né? Nós não somos aquele, não, se tem que só tratar de forma natural.
Não, tem coisa que não tem jeito. Infelizmente, nem tudo está ao nosso alcance para a gente impedir que aconteça. Mas a gente pode se preparar para problemas graves que possam acontecer. Então, para você se preparar, usa todas essas sugestões que nós estamos dando, viu? Volta lá nas outras lives e veja o que fazer você próprio nas mãos. E nas mãos você pode fazer em outra pessoa também, viu? Pode ir lá e trabalhar a mão de outra pessoa, é a mesma coisa. Só que no pé o resultado é maior. Ele vai dar mais resultado. Ontem uma pessoa colocou uma pergunta para mim lá no Instagram. Até vocês, depois eu vou subir essa live lá para o Instagram, ela vai ficar gravada por uns dias. Vai lá, deixa a sua pergunta, viu? Fala para nós o que vocês estão achando. Compartilha com outras pessoas para que eles também possam ter a oportunidade de aprender, né? E ela deixou uma pergunta sobre se a gente pode fazer a reflexologia numa pessoa que tem um pé com varizes. Então você seja muito observador, né? Se a pessoa tem um pé cheio de varizes, muitas varizes no pé, não é bom fazer. Até eu conversando com uma pessoa essa semana, ela falou que alguém fez para ela, quando ela com muita varizes, ela teve flebite. Então não faça. Seja observador, porque é a mesma coisa assim, se você tem um machucado ali, você não vai trabalhar em cima do machucado, você vai abrir, você pode até se contaminar, não faça isso. Então observe. Daí como que eu vou fazer? Eu não posso fazer naquele pé. Faz no outro, que se não tiver, se tiver também não, aí você pega e faça a mesma coisa nas mãos. Trabalhe bastante as mãos, que você vai conseguir também ter um resultado. E quanto mais outras técnicas você for colocando junto, mais resultados ainda você vai ter, viu? Então, faça isso e observe bastante, seja bem observador, né? Agora, aqueles que estão assistindo aqui, que já assistiram ou vão assistir ainda, vocês já praticaram o que aprenderam ontem? Conseguiram alguém para você praticar e fazer a massagem da ansiedade nos pés? Eu estou aguardando vocês me falarem se estão fazendo. Aqueles que fizerem, que estiverem fazendo, vendo o resultado, na segunda-feira eu gostaria que a pessoa mostrasse para mim esses resultados que estão tendo. E se a pessoa realmente ela está assistindo todas as lives, depois eu vou mostrar como fazer um resuminho e também um vídeo desse trabalho seus. Então, aqueles que fizerem isso, eu vou dar um certificado de participação dessas lives aqui, porque na verdade acaba sendo uma aula para vocês sobre a reflexologia, a prática, como ela funciona e como fazer ela, né? Não adianta eu colocar pontos demais se vocês não estiverem treinando. E daí lembra que depois não vai ficar muito tempo as lives lá no Instagram. Ela vai ficar por um tempo apenas. Então aproveita, aprende, faça isso daí, viu? Nós estamos colocando aqui não só a própria reflexologia, mas a nossa experiência junto de trabalho. E vocês podem ter certeza que sempre deu muito resultado. É muito gratificante a gente ver os resultados que tem dado, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma coisa que vocês querem que a gente fale nessa área, né, da ansiedade, o que ela pode fazer, de algum problema que está tendo ligado a isso. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a ansiedade leva as pessoas a ter insônia. Aí o que você pode fazer para ajudar? Você que tem ou insônia, ou tem um paciente ou um cliente com insônia, o que pode ser feito para ajudar esse paciente, né? E vamos ver um pouquinho mais também sobre o que levou médicos lá no passado a realmente estudar, né, esse reflexo no pé, como ele estava funcionando, o que ele estava fazendo,
Olha que interessante, né? O médico, ele tirar esse tempo na vida para aprender, começar a trabalhar com pacientes, né? Que foi o início, foi a zoonoterapia, e chegar até nós hoje como reflexologia, e hoje ele está sendo assim, a gente ouve muito, que é muita gente falando sobre o assunto, né? Como uma profissão do futuro, porque o nosso futuro são as coisas naturais. É tratar o corpo de forma natural. Tanto que vocês estão vendo nas redes sociais quantos médicos estão migrando para usar somente coisas naturais para as pessoas, né? Tratamentos dessa forma. Então, aproveita esses dias, viu? Fala com os amigos para eles poderem também ter essa oportunidade. Se puderem depois, a hora que tiver essa live lá no Instagram, porque aquilo que vocês escreverem aqui, ele não fica gravado lá, para mim poder ler. Eu gostaria muito, até eu estou dando uma olhadinha aqui, porque ontem bastante gente escreveu, eu não consegui ler, e depois eu não sei o que foi escrito, porque não tem como, né, a gente ver depois. Mas vai lá, escreve pra gente aquilo que vocês estão achando. Se tiver alguma pergunta, deixa a pergunta, porque daí se for referente àquilo que nós estamos falando, a gente já vai responder na live. Se não for, eu mando um direct conversando, explicando para vocês, tá bom? E aí amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, vamos continuar falando mais um pouco. Mas eu gostaria de ver se vocês realmente estão praticando aquilo que já foi ensinado, ok? Então, até amanhã. Obrigado por vocês estarem aqui juntos. Está sendo muito bom. Vocês podem ter certeza que, se for bom para vocês, está melhor para mim ainda. Porque é muito bom a gente poder transmitir um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? E ajudar as pessoas numa época tão difícil assim. Então, que vocês que já trabalham na área também possam fazer o mesmo. Possam usar o seu conhecimento para ajudar a maioria das pessoas que forem possíveis, né? E também uma pessoa, só relembrando, uma pessoa perguntou para mim ontem nos comentários sobre curso de reflexoterapia. Nós passamos um tempo sem dar curso por problemas pessoais, cuidando da família, né? Eu acho que todo mundo sabe que cada um sabe quando às vezes tem que parar uma coisa que está fazendo para depois recomeçar. Essa é a questão de lidar com a ansiedade. Porque se você insiste em algo que não está dando certo naquele momento, e aí você não conseguir dar atenção para a família, cuidar dela, isso daí não vai ser bom, não vai resolver. Então, no meu caso, por exemplo, eu precisei dar uma parada, cuidar da família, e agora eu tenho como estar voltando a fazer esse trabalho, que é uma coisa que também eu amo muito. Então, nós vamos na segunda-feira falar mais sobre isso, sobre o que nós vamos fazer na área agora de voltar aos cursos na área de reflexoterapia. Mas, muito obrigada por estarem aqui, viu? Um bom dia para vocês. Façam aquilo que aprendeu hoje. Se puder, faz um videozinho e coloca lá nos seus stories, coloca reflexologia prática na hashtag, que daí eu vou poder ver o que vocês estão fazendo. Então, até amanhã, viu? Que Deus abençoe vocês.